Pessoal, ainda sobre esse apagão tecnológico, a gente conversa agora ao vivo com um especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Arthur, muito bom dia, viu? Obrigada por conversar com a gente. Você que deve ter acordado já nessa correria de tentar entender o que está acontecendo nesse momento no mundo. Bom dia para você. Olá, bom dia. Realmente, o mundo está bem diferente hoje, então todo mundo tentando entender um pouco mais. Vamos lá, tentar entender um pouco desse cenário. A empresa responsável já disse que identificou essa falha, mas que houve uma especulação sobre um ataque hacker. A gente está acompanhando, inclusive, desde o começo, das primeiras horas, aqui no Brasil especificamente. O que essa preocupação pode revelar sobre a segurança cibernética, levando em consideração que um dos primeiros pontos levantados foi a possibilidade de um ataque hacker? Bom, essa possibilidade certamente seria levantada, né? Então, considerando o que aconteceu, porque a falha envolveu uma empresa chamada CrowdStrike, né? Então, ela faz a verificação de ataques, é a ferramenta que ela tem, que é muito vendida, chamada Falcon. O que essa ferramenta faz? Ela tenta identificar nos primeiros momentos quando acontece um ataque hacker. Então, justamente como a falha foi na CrowdStrike, muita gente supôs deve ter acontecido um ataque em massa. Na verdade, o que a empresa informou foi que eles foram fazer uma atualização dessa ferramenta, essa atualização não foi devidamente testada e ela é empregada justamente na nuvem da Microsoft, a qual inúmeras empresas, governos e organizações usam, e aí aconteceu um colapso global. Ou seja, tem relação com a Microsoft e com essa empresa. Todo mundo que usa esse sistema da Microsoft mesmo acabou sendo impactado? É basicamente isso? Nem todo mundo, porque nós temos que lembrar que essas estruturas na internet, elas são, ao mesmo tempo, redundantes, mas elas estão em partes diferentes do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe algum grau de redundância, por isso que algumas empresas podem ter perdido o caminho A, mas conseguem seguir pelo caminho B, como se fosse uma rodovia, uma rota. Agora, outras empresas foram diretamente afetadas e ficaram com seus serviços indisponíveis, como foi o caso das companhias aéreas. Pois é, para a gente entender um pouco desse impacto, a gente acompanhou principalmente as companhias aéreas dos Estados Unidos, Europa também sendo bastante impactada, agora com aplicativos de bancos, enfim. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, no Brasil, para que a gente consiga entender um pouco desse impacto. Por enquanto, os únicos lugares que falaram para a gente que, olha, estamos tendo problemas nesse momento, é a Azul, que disse que pode ter um atraso, sim, nos voos, e para além da Azul, também o Bradesco, que disse que tem enfrentado uma indisponibilidade nos serviços digitais. O que explica, portanto, esse problema especificamente aqui no Bradesco e também na Azul, que estão enfrentando agora essas dificuldades pelas últimas horas, pelo menos por causa desse sistema? Eu acabei de receber uma mensagem de um amigo que está em Congonhas e é exatamente isso que está acontecendo. Então, bom, a única coisa que nós sabemos por hora, considerando que o dia ainda está começando aqui no Brasil, é que essas empresas muito possivelmente utilizam essas estruturas da Microsoft para poder gerir os seus negócios. Então, eles podem ser afetados numa medida maior ou menor. No setor de transportes, nós vimos cenas, por exemplo, na Índia, com as bagagens sendo etiquetadas à mão. Em outros países, o embarque sendo feito no papel, na base do papel. Então, eu te diria assim que o grande aprendizado nessa história toda é o seguinte, o quanto que nós somos, em alguma medida, dependentes disso tudo. Porque eu falo isso já há algum tempo, qualquer empresa é uma empresa de tecnologia. E hoje nós estamos vendo, por exemplo, empresas aéreas que não conseguem fazer pousos ou decolagens. Traduzindo, não são empresas aéreas, são empresas de tecnologia. Esse é um ponto importantíssimo para que a gente entenda um pouco desse cenário e entenda esse aprendizado. Que caminho que a gente pode fazer diante de um cenário como esse, levando em consideração que a gente tem esse aprendizado de que somos, sim, dependentes de tecnologia, né? A gente pode perceber que foi uma pane mundial, causou um pânico generalizado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. De que forma que a gente pode olhar para esse evento? Tiramos esse aprendizado, portanto, mas como que a gente pode pensar em tentar mudar esse caminho a partir de agora? Olha, eu tenho certeza que nós veremos uma corrida por busca por robustez. O que eu quero dizer com isso? É inadmissível uma empresa fazer a atualização de uma ferramenta com a desculpa de que foi sem os devidos testes. Bom, tá aí o resultado, né? E nós ainda vamos entender os prejuízos, tudo o que aconteceu, porque uma coisa é quando uma rede social sai do ar por meia hora.
né? Exato. Uma outra coisa completamente diferente é o que nós estamos vendo aqui hoje. Então, não é que nós vamos voltar para o papel, para os processos pré-internet, nem nada disso. Agora, a questão é como é que existe garantia de robustez. E também tem um outro alerta que eu acho que é super importante, que é o seguinte: não, ao que tudo indica, não foi um ataque. Mas, por outro lado, fica a pergunta: e se fosse? E se fosse um ataque capaz de derrubar um serviço dessa magnitude e paralisar tanta coisa mundo afora? Quer dizer, quando se fala em cyberguerra, quando se fala que essa é a próxima fronteira dos conflitos, está aí a prova. A gente pode esperar que talvez situações como essa comecem a se repetir mais vezes, levando em consideração que a gente é tão dependente desse tipo de tecnologia? Espero que não, mas é possivelmente uma das partes mais sensíveis da nossa vida. Então, nós teremos uma prova de fogo logo à frente, porque, por exemplo, uma das entidades que foi afetada foi justamente o Comitê Olímpico e a organização das Olimpíadas de Paris. Então, já se fala nisso há algum tempo, que Paris pode ser um grande diagnóstico disso tudo, se acontecer qualquer espécie de problema. Então, volto a dizer, se isso aconteceu por uma falha, quem faz os ataques, ou seja, os criminosos da internet, vão olhar cada vez mais esse potencial nefasto em causar esses danos nas vidas da vida real, da vida cotidiana. Por exemplo, na Alemanha nós tivemos cirurgias que foram paralisadas, que foram suspensas. Então, quer dizer, não é simplesmente um voo que atrasou, é uma cirurgia que deixou de ser feita, né? Esse é um ponto importantíssimo para que a gente entenda um pouco desse cenário que é muito assustador, assim. Levando em consideração que isso pode até servir de aprendizado para hacker entender que, olha, dá para a gente fazer esse caminho, a gente vai conseguir prejudicar muita gente. O quão a gente tem que ficar atento com relação a esses ataques hackers e o quão prováveis eles podem vir a ser. Levando em consideração que a primeira coisa que todo mundo pensou foi isso, né? A gente está sofrendo um ataque hacker mundial. Gravíssimo. Então, não é por acaso que isso ocupa o topo da preocupação das empresas, não por acaso nós estamos vendo um crescimento no mercado de cibersegurança global. E aí é mais um alerta, porque nós vimos, nos últimos dias, saiu um estudo mostrando que o dano dos ataques vinha diminuindo. Traduzindo, as empresas vinham investindo mais, se preparando mais, os danos tinham caído. Agora acontece um evento dessa magnitude, é um daqueles casos em que mostra que não dá para ficar acomodado nunca. Arthur, eu peço que você continue com a gente, porque a gente vai ao vivo até Paris com a nossa correspondente que está acompanhando de perto o que está acontecendo, essa pane global que aconteceu, uma pane cibernética. Já já eu volto com o Arthur para tirar ainda mais dúvidas sobre esse cenário e a Priscila vem conversar com a gente agora para atualizar as últimas informações sobre esse impacto, não só na Europa, mas, claro, um impacto que acontece de forma global. Priscila. Oi, Muriel, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. A Microsoft acabou de divulgar um comunicado e disse que a causa da interrupção global foi corrigida, mas que ainda há impactos residuais que afetam alguns serviços. Então, eles falam que a causa subjacente foi corrigida, mas o impacto continua a afetar alguns aplicativos e serviços do Microsoft 365. Isso em um post que eles fizeram no X, no antigo Twitter. Eles também falaram que estão conduzindo mitigações adicionais para conseguir resolver esse problema, então, que afeta empresas do mundo todo. A gente lembra que tanto empresas aéreas foram afetadas, quanto aeroportos, quanto empresas governamentais, por causa desse sistema, o CrowdStrike, que é um sistema que funciona como se fosse um antivírus para detectar ameaças de ataques cibernéticos. O que os especialistas dizem até o momento é que provavelmente se trata de uma atualização desse sistema. Inclusive, essa atualização de sistema, normalmente, quando ela é feita, é uma atualização que é programada para acontecer no mesmo horário em diferentes países. É por isso que especialistas dizem que o problema primeiramente foi detectado na Austrália e, por causa do jet lag, por causa do fuso horário, foi afetando outros países também, em outros locais, inclusive aqui na Europa. A gente já falou mais cedo que vários aeroportos são afetados. Só para atualizar, então, como que está a situação: o aeroporto de Londres foi afetado, o aeroporto de Berlim, o aeroporto de Amsterdã, também companhias aéreas europeias como a Air France, a Transavia,
KLM também relatam problemas em seus sistemas. Esse problema dessa atualização desse software, ele acaba gerando aquela tela azul nos computadores e inicia um processo de inicialização em looping, e com isso essas empresas não conseguem utilizar alguns sistemas. A própria empresa CrowdStrike disse que essa falha é uma falha que afeta um dos seus softwares, que é o Falcon, e que esse software, essa falha de atualização, ela acontece em contato com computadores que usam o sistema Windows, portanto não afeta computadores Linux e também não afeta os computadores que usam o sistema da Mac. E também autoridades aeroportuárias relatam os problemas. Aqui na França, por exemplo, as autoridades que fiscalizam e que regulam os aeroportos sinalizam que algumas companhias aéreas estão enfrentando problemas. Também a autoridade espanhola disse que há também atrasos significativos em aeroportos, como o aeroporto de Madrid, de Barcelona, em todo o país, também o aeroporto de Praga. Então, realmente é algo generalizado aqui na Europa, com vários aeroportos sendo afetados. Só para finalizar, a gente também falou mais cedo sobre bolsas de valores que estão sendo afetadas e também emissoras de televisão. Aqui na França, por exemplo, a TF1 teve que entrar com alguns programas em atraso no ar, porque, de fato, alguns sistemas não estavam funcionando. Outras emissoras também relatam que tiveram que utilizar alguns materiais antigos porque não estavam conseguindo atualizar as informações de materiais novos, de reportagens produzidas, por exemplo, mais recentes, e tiveram que utilizar esses materiais antigos. Muri. Perfeito, Pri. Obrigada, viu, pelas informações. A gente volta a falar com o Arthur Igreja, porque enquanto a Priscila falava, a gente via as imagens de hoje pela manhã, inclusive, do caos que se tornaram os aeroportos em diversos locais, nos Estados Unidos, também na Europa, e a gente conseguia ver aquela imagem da tela azul em alguns momentos, que fica reiniciando e não acontece nada. Agora a gente vai ver essa imagem, então, tela azul em vários momentos aí, portanto, nessa pane que aconteceu. Arthur, eu queria entender qual que deve ser o futuro agora dessa CrowdStrike, levando em consideração que é uma empresa que é extremamente relevante, é uma empresa que a Microsoft dependia, e aparentemente não só a Microsoft, mas grande parte aí dos sistemas mundiais, globais. Qual que é o cenário daqui para frente, levando em consideração que eles devem ter feito uma atualização sem fazer os devidos testes e agora eles perdem muito a credibilidade? Sem dúvida. Bom, a ação da CrowdStrike está caindo nesse momento 18%, e eu imagino que seja só o começo dessa queda. Então, essa cena que você comentou aí é a chamada Blue Screen of Death, né? Ou seja, a tela azul da morte. Ela é conhecida mundialmente, muita gente lembra disso, do Windows, lá ainda nos anos 90, mas ela ainda pode acontecer. Então, quem está usando o sistema fica de mãos atadas. Nós vimos as cenas aí do aeroporto de Barajas, em Madrid. É uma coisa assustadora, as pessoas elas ficam sem ter para onde ir, então é muito grave. Nós vimos, por exemplo, no estado do Alasca, nos Estados Unidos, o serviço de emergência, o 190, saiu do ar. Então, tudo isso é gravíssimo, por isso que eu volto a dizer, como a CrowdStrike será responsabilizada, ainda é cedo para saber. E pode também render alguma problematização para a Microsoft, ou o foco seria na CrowdStrike? Eu estimo que o foco seja da CrowdStrike. É claro que é difícil saber como são os arranjos contratuais nos termos de responsabilidade, porque isso tudo é previsto contratualmente, mas sendo identificada a origem, a repercussão e a Microsoft conseguindo se blindar, claro, a Microsoft inevitavelmente vai ter um dano de imagem, porque uma coisa fica associada à outra e no final das contas o que as pessoas estão vendo ali é a tela azul do Windows. Então, a Microsoft talvez seja uma das empresas que mais perde com isso. Muito bem, a gente conversou com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia. Obrigada mais uma vez pela participação aqui na CNN. Arthur, obrigada pela parceria. Você está sempre com a gente para nos ajudar a entender um pouco desse cenário da tecnologia. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia, Arthur.